Você quer aprender um pouco mais a respeito de reencarnação? Ou porque você não sabe nada e está muito curioso a respeito de como a gente diz que funciona e ainda tem uma dúvida enorme na sua cabeça? Ou porque você aprendeu, você tem uma tradição mais espírita ou coisa similar, mas existem algumas questões como, por exemplo, os débitos, em que você não se encontra muito. Ou então, se você quer simplesmente ficar aqui, apesar de saber como funciona, só para me dar suporte em termos de energia, porque tudo funciona em termos de energia, a gente precisa pensar. Olá, meu nome é Lucila Barros e hoje eu vim conversar com você a respeito de reencarnação. Só para a gente raciocinar, vamos imaginar, e não é assim, mas vamos imaginar que existissem duas possibilidades para a gente depois da gente morrer, sem falar no vazio e no escuro. Céu de um lado para quem seja muito bom, inferno do outro, como se não existisse nada no meio do caminho. E nessa possibilidade, que é só uma hipótese, imagina que você morre agora. Para onde você vai? Você está capacitado para ir para o céu com os santos, sentar ali com São José, Nossa Senhora, ou com os evangelistas? Ou você acha que você vai para o inferno, você é tão ruim assim, você já fez muito mal mesmo, de propósito, porque você acha muito legal fazer o mal e é lá que você quer ir? Quase certeza que você não está nem numa ponta nem na outra. E se a gente tem que chegar na ponta da perfeição, como é que a gente faz se a gente morre agora? Eu ainda não cheguei e garanto para vocês que está longe. Imagino que você também não tenha chegado, porque não é muito comum na Terra, né? E aí? A gente vai para o inferno, mas a gente não é tão mal assim? E onde é que a gente fica nessa espécie de limbo? Ah, vai para o purgatório, mas aquilo que a gente fez de errado, como é que a gente conserta? Então, a gente acredita que a palavra reencarnação existia nos textos bíblicos até mais ou menos anos 300 e pouco, e ela foi retirada durante o concílio. E a gente vem reproduzindo textos desde então, e a palavra foi retirada, portanto, a partir de um momento a gente não acredita mais. Não quero ensinar a Bíblia para ninguém, mas quando Jesus e os apóstolos conversam a respeito de São João Batista, os apóstolos perguntam quem ele é. Ele é Elias, um profeta que já tinha morrido. Se eles cogitam que João Batista pudesse ser Elias, obviamente seria Elias retornado, na figura de São João Batista. É o conceito de reencarnação. Se a gente conhecer efetivamente como é Jesus, Jesus sabia que ele era um mestre da mais alta estirpe espiritual na Terra. Não existe ninguém maior que ele, porque espiritualmente existe hierarquia. É aquilo que eu já falei antes. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem é melhor? Quem é melhor mesmo? Às vezes, na Terra, a gente encontra um chefe que não sabe nada e que está comandando alguém que é muito melhor. Na espiritualidade não tem isso. E Jesus é um muito melhor. Então estamos todos, quando queremos a serviço dele, como servos, mas jamais como patrões, nem como iguais. Ele sabia a importância de tudo que ele dissesse. E tenho a certeza de que se não houvesse reencarnação, ele teria corrigido na hora. Não, isso daí não existe. Para acabar com qualquer dúvida para frente. Ah, mas ele sabia tudo que a gente era capaz de fazer depois e de apagar conceitos que estavam ensinados antes. Se você não acredita, tudo bem, mas escuta. Como é que a gente faz para progredir se a gente morreu no meio do caminho? E a gente tem que chegar à perfeição e a gente ainda não está lá nem cá. Você não gostaria
de acertar certas coisas que ficaram para trás? Quanta gente no leito de morte não tem arrependimentos muito graves e quer se acertar e às vezes não dá mais tempo? E quando acontece de uma pessoa atentar contra a vida da outra e conseguir acabar com ela, o que é que se faz? Como é que a gente lida com isso? Porque a vida numa existência não tem como voltar. Vamos nos perguntar por que, afinal de contas, a palavra foi apagada dos textos. Você consegue perceber o quanto que o conceito de reencarnação é revolucionário e subversivo? Porque é os dois. A gente tem que lembrar que o espírito é do espírito e o corpo é do corpo. Ou seja, a água vem da água. E o ar, a gente não sabe de onde ele sopra, nem de onde ele vem. Ou seja, a experiência do espírito não tem absolutamente nada a ver com a multiplicidade. Opa! De novo. A experiência do espírito não tem absolutamente nada a ver com a multiplicidade de experiências permitidas na carne. Eu posso ser chinês, eu posso ser negro, eu posso ser judeu, eu posso ser árabe, eu posso acreditar em Alá, eu posso acreditar em Krishna, eu posso ser muitas coisas. Inclusive, como o espírito precisa transitar por muitas situações para aprender, vamos lembrar de uma vez por todas que quando eu falo assim, eu sinto afinidade com o povo judeu, por exemplo, está muito próximo para mim. Gente, não quer dizer de jeito nenhum que eu justifique de alguma maneira massacre em Gaza. Não é isso, mesmo porque, pensa, quem garante que o judeu de hoje não é o palestino de amanhã? Quem garante que o palestino de hoje não é o judeu de ontem? Deus é muito inteligente, sábio, misericordioso e Ele ama a todos nós somos criaturas dele. E se Ele ama a todos e quer ver todos progredirem e construírem luz em si, como é que Ele vai privilegiar um povo e um grupinho em detrimento do outro? Isso não faria menor sentido. Então, não só a gente transita entre povos, como a gente transita também em posições na hierarquia social que é muito humana. Ou seja, gente, de noite de um dia do dia de outro, um dia princesa e outro dia ogro. O que quer dizer que a gente pode ter uma experiência onde a gente tem muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro mesmo, muita projeção social, a gente aparece, a gente está nos livros de história, e a gente tem experiência onde a gente é nada do ponto de vista material. E o nome da gente some no pó. Isso não quer dizer que uma experiência seja maior do que a outra por causa da situação social. A experiência só é maior quando moralmente ela é maior. Então, muitas vezes, e não necessariamente, o mendigo que está aprendendo a ser humilde, está aprendendo na marra, que não é melhor que ninguém, pode estar muito na frente do presidente, do político, do rei, do duque, seja lá quem for. Só que para quem está no poder e quer manter esse poder e imagina que o poder seja uma coisa em que a gente pode se agarrar e manter, mesmo depois da morte, que ilusão, né? Mas quem quer manter as coisas no estado em que estão, como é que pode aceitar o conceito de reencarnação? Se hoje eu sou grande e amanhã eu sou pequeno, quem tem maturidade sabe muito bem. Hoje eu sou grande, amanhã eu sou pequeno do ponto de vista material e tá tudo bem. A gente só não pode e não vai regredir naquilo que a gente sabe, naquilo que a gente conhece e naquilo que a gente construiu
em termos de conhecimento espiritual e de amor no coração. É isso que é importante. A gente vem construir amor, a gente não vem construir patrimônio para deixar depois que morre, para brigarem pela herança. É muito, mas é muito, muito subversivo, porque o rei hoje pode não ser rei amanhã. Ele morre e vira espírito. Quando volta, cuidado com esse conceito de direito divino do soberano, que a gente acreditou nisso tanto tempo, porque ele se destrói. O espírito vai para outro lugar completamente diferente e não vai reinar de novo. E aí? O palestino encarna como judeu, o judeu como palestino, o indiano como paquistanês. E a gente vai, inclusive, burilando as brigas a partir daí, porque o que Deus quer é que a gente se ame entre si. E a gente não consegue ainda. Ah, eu odeio o pobre. Ah, é? Vamos esperar mais uma encarnação para ver. Aprende como é. E não estou dizendo que ser pobre seja castigo, viu? Porque não é mesmo. Porque a partir do momento que a gente aprende a viver realmente no valor espiritual, tendo o necessário, tá ótimo, não precisa de mais. E é isso que eu queria dizer para vocês, que a reencarnação pode nos colocar em muitos diferentes lugares. Outra questão que eu quero desmontar um pouquinho, com o perdão de muita coisa que está escrita no livro dos espíritos. Ai, os espíritas agora vão me crucificar. Saiam do vídeo, por favor. Fala-se muito no conceito de débito, pagar débito, quitar dívida. Será que é assim? Porque o que a gente deve para Deus? Deus é a abundância absoluta, Deus é a luz absoluta, Deus tem tudo. O que Ele precisa que a gente dê para Ele, meu Deus do céu? Nada. O que a gente precisa é construir luz na gente. A gente vai lá e erra muito. Vou dar um exemplo, sem que seja um exemplo específico para casos que aconteceram há pouco tempo, tá? Por exemplo, eu trabalho como soldado romano no Coliseu. E eu tô achando muito bacana aquela situação de em jogo matar gente. Não tenho respeito pela vida humana. E sou eu que cuido, por exemplo, de soltar as feras para cima dos cristãos que estão indo para sacrifício. Desencarnam. Não sou mais romano, não sou mais cristão, sou eu mesmo. Como é que eu me sinto? Como é que eu fico diante daquilo que eu fiz? Porque eu desrespeitei completamente a obrigação de honrar a vida do meu irmão, soltando os bichos para cima. Como vai mexer no meu remorso aquela situação? Aí a questão não é pagar, a questão é aprender, 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 aprender. Aprendo, tá bom, não posso mais fazer isso. Mas a gente sabe, o espírito sabe, nós somos reincidentes. Nós cometemos os mesmos erros muitas vezes. A gente faz isso no curso de uma vida. Enquanto a gente não se corrige dentro, a gente cai sempre no mesmo erro, não cai? Quanta gente não quebrou, por exemplo, não faliu 3 vezes, 4 vezes, porque não se emenda? A gente cai e a gente vai à falência em termos espirituais também. Aí que dá a preocupação naquele soldado de dizer: puxa vida, eu tenho preocupação ou talvez medo de cair nessa história de novo. Eu não tenho confiança de que eu realmente tenha aprendido a lição. E se eu não tenho confiança de que eu aprendi a lição, qual é a melhor situação para cristalizar aquilo dentro de mim? Passar por ela. Não é pagamento, do ponto de vista como a gente entende. Não é pagamento, não é débito. Débito com quem? Débito com quem você matou, entre aspas. Gente, esses cristãos que morreram inicialmente, estão lá em cima. Dr. Bezerra de Menezes é um deles, não é?
É, a gente sabe que é. A gente não está igual ainda, a gente está muito longe. Então, acha que Dr. Bezerra está preocupado com quem deu a machadada nele quando ele era o irmão Calvino? Ele não tá nem aí, para ele tudo bem, não tem nada a perdoar, tá? A pessoa que faz é que se sente mal e que quer aprender e cristalizar. Eu já vi espírito que desencarnou como escravo, louco da vida com a escravidão. Porque a escravidão é realmente uma nódoa na humanidade. Vocês vão achar que não? Claro que é. Mas que quando a gente regride, percebe que foi para aquela situação só para cristalizar a lição por ter sido senhor de escravos antes. Mais ou menos, é assim que funciona. É uma lição muito grande, é uma lição muito vasta. Eu espero que você tenha entendido um pouco mais e eu deixo aqui o meu abraço.